Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã, prontos para receber do Senhor a instrução, Pai, o conhecimento, Deus, a verdade que nos liberta, Pai, que é a Tua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu creio, Deus, que muitos de nós, Pai, que estamos mergulhando na Tua palavra, dedicando esse tempo de café da manhã, Deus, ao Senhor, incluindo no nosso café da manhã a Tua palavra, nós estamos sendo colocados em liberdade, Pai. A Tua palavra, ela tem sido, Pai, eficaz nas nossas vidas, Deus. Nós estamos conhecendo, adquirindo conhecimento, Deus. E através desse conhecimento, Pai, nós somos colocados cada dia mais em liberdade. Deus, toma esse dia, toma as nossas vidas, Deus. Guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor. Frustra, Senhor, todo e qualquer tipo de armadilha, de laço, Pai, do inferno, Pai, contra as nossas vidas, Deus. Senhor, levanta o caído, fortalece o fraco, cura o enfermo, Deus, nessa manhã, Pai. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Nós estamos quase todas as manhãs reunidos, incluindo no nosso café da manhã a palavra de Deus. Eu creio que você já pegou o teu café, eu creio que você já pegou a tua palavra, então eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Maravilha. Vamos lá, queridos. Estamos ainda falando sobre o tema O preço já foi pago. Falando sobre a importância do sacrifício de Jesus na cruz, a importância do Getsemane, né? O que aconteceu realmente no Getsemane, o que aconteceu na Via Crucis, por que Jesus foi crucificado, qual o significado disso, né? Num apanhado geral, num conceito geral, numa visão macro, né? Quando as pessoas, numa visão micro, na verdade, né? Não numa macro. Numa visão micro, as pessoas entendem o sacrifício de Jesus como um momento de espancamento, né? Um momento de dor, um momento só onde ele apanhou, ele sangrou, ele foi crucificado, ele sofreu. Mas existe um propósito por esse sofrimento, existe um propósito por esse sacrifício, existe um propósito na crucificação de Jesus. E qual é esse propósito, Pastor Alex? Está escrito em Isaías 53. Então, toda vez que nós assistimos ou que nós ouvimos essa canção que está de fundo, né, falando sobre o Getsemane, queridos, mais do que o espancamento de Jesus, nós temos uma promessa se cumprindo para as nossas vidas. O início de uma aliança entre a criatura e o Criador. Foi necessário que Jesus passasse pela cruz, por mim e por você. Então, muito mais do que a dor dele, muito mais do que o sofrimento, muito mais do que tudo aquilo que ele passou, toda a humilhação que Jesus sofreu na cruz, e isso é legítimo, eu não estou aqui desmerecendo esse sacrifício. O que eu estou dizendo para vocês é que mais do que o momento da Via Crucis, mais do que o momento do Getsemane, mais do que o momento do espancamento de Jesus, da dor, né? De tudo aquilo que nós vemos, por muitas vezes choramos, pessoas desmaiaram quando foi lançado esse filme do Mel Gibson lá, né, do Getsemane, vendo aquilo, nossa, olha o que aconteceu com Jesus. Queridos, não foi fácil, foi duro, foi sofrido, foi doído, não seríamos capazes de enfrentar o que ele enfrentou. Mas mais do que isso, mais do que isso, pior do que isso, pior do que o sacrifício de Jesus na cruz, sou eu e você renunciarmos àquilo que ele conquistou na cruz por nós. Todo esse sacrifício, toda essa dor, todo esse sofrimento de Jesus na cruz, ele se anula, ele se torna insignificante quando nós o deixamos passar por desapercebido nas nossas vidas. Nós não damos o valor,
nós não entendemos o valor desse sacrifício, nós não o reconhecemos, nós não aceitamos e principalmente nós não nos apropriamos do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós nos comovemos com a canção, nós nos comovemos com as imagens do sofrimento, mas nós temos a dificuldade de aceitar e de nos apropriar desse verdadeiro sacrifício que foi por mim e foi por você. Então, quando nós não entendemos isso, quando nós vamos só para o campo sentimental do sacrifício de Jesus na cruz, nós só vemos dor, sofrimento, né? A crucificação, enfim, o que Jesus passou. Agora, queridos, a coisa mais importante do que o que aconteceu com Jesus na cruz, somos nós nos apropriarmos pelo significado do que aquilo é para cada um de nós. Então, é comovente, né? É interessante que nós nos comovemos, as pessoas veem, as pessoas em primeiro momento aceitam Jesus como único Senhor e Salvador. Eu já vi várias pessoas após assistirem, né, essa canção e verem as imagens de Jesus, né, sendo castigado, crucificado no Getsemane, elas levantam as suas mãos e dizem, eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Por quê? Por causa da emoção, campo emocional. Mas passa um mês, 2 dias, 3 dias, essa pessoa já voltou para o pecado, essa pessoa já voltou para a vida promíscua, ela já esqueceu. Porque Jesus não quer a nossa conversão só no nosso campo emocional, queridos. Jesus quer que nós sejamos uma expressão viva do amor dele aqui nessa terra. Então, quando que nós entendemos isso? Quando nós lemos Isaías 53, porque aí sim nós associamos o sacrifício dele na cruz com o propósito ao qual ele se entregou nessa mesma cruz. E isso é difícil. Muitas pessoas, inclusive eu, demorei para conseguir entender isso. Muitas vezes nós tratamos isso, os pastores tratam isso no campo emocional. Eles usam essas imagens, eles usam esse sacrifício, eles usam essa expressão apelativa para trazer as pessoas para dentro da igreja no campo emocional. Mas o que Jesus quer de nós é que nós venhamos nos entregar por inteiro, porque ele levou tudo sobre si que nós precisamos. Então, se você tem que entender algo acerca da Via Crucis, do sacrifício de Jesus na cruz, do Getsemane, associado ao que Isaías 53 traz para nós, e hoje eu quero ler o versículo 6 e o versículo 7. Isaías 53, 6 e 7. Nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus na cruz é muito mais do que somente o Getsemane. Amém? Então, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, Jesus entendia o sacrifício, ele entendia o propósito, ele sabia que aquilo ali era por mim e por você, por isso ele não reclamou. Então, uma coisa fica clara para nós, nós só reclamamos do processo que estamos passando em nossas vidas quando não entendemos o propósito. Porque Jesus foi machucado, ele foi chicoteado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos, pegaram ele numa cruz, queridos, e tudo isso ele passou mudo, sem reclamar. E por muitas vezes nós reclamamos, me desculpa a expressão, por uma dorzinha de barriga, pela falta de um café da manhã, pela falta de uma... Queridos, quando estamos debaixo de um propósito de Deus para as nossas vidas, nós não reclamamos. Então, quando que nós reclamamos? Quando que nós ficamos ali cheio de mimimi? Ó céus, ó dia, ó isso, ó aquilo. Quando nós não entendemos o propósito. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o teu propósito. Então, quando caminhamos segundo o propósito de Deus, nós ficamos como Jesus, mudos, porque sabemos que o sofrimento momentâneo
não quer dizer o peso que vamos ter de glória dali por diante. Então Jesus passa pelo Getsemane, ele sofre, ele é oprimido, ele é machucado no Getsemane, mas ele não reclamou. Por quê? Porque ele sabia que aquele propósito, aquele sofrimento era momentâneo e que se ele passasse por aquilo, algo muito maior se desencadearia dali por diante. Então, queridos, preste muita atenção no que eu quero fechar com vocês esse devocional de hoje. Queridos, pior do que o sacrifício de Jesus na cruz, pior do que a dor do que esse homem enfrentou na cruz por mim e por você, é você e eu deixarmos ele passar por desapercebido nas nossas vidas. Precisamos aceitar Jesus, precisamos aceitar esse sacrifício, precisamos nos colocar debaixo desse guarda-chuva de bênçãos, que é o preço pago pelas nossas vidas. O sacrifício de Jesus, ele não se justifica na cruz se nós não o aceitarmos e vivemos debaixo desse propósito dele para as nossas vidas. Então, queridos, renuncie, lance sobre ele toda a tua ansiedade, todo o teu medo, toda a tua angústia, todas as mazelas da tua vida. Se você está doente, chegue diante de Jesus e diga para ele: o Senhor já levou na cruz essa doença, eu lanço ela sobre o Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a sua história. Um beijo no teu coração, amo vocês, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, em nome de Jesus. Até! Tchau, tchau.